Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de Sociologia, a aula de número 2 do segundo bimestre. Agora nós falaremos sobre o mercado de trabalho e os tipos de contrato de trabalho. E vamos explicar rapidamente cada um deles e como é que isso funciona, tá ok? Lembrando a todos que temos aqui, ó, prof.geoguto, minha página no Facebook. Pode entrar lá e perguntar, porque é mais rápido do que perguntar pelo Classroom. E novamente estou fazendo aula sem o meu vídeo, porque torna a coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica e muito mais fácil de acessar. Tudo bem? Então, vamos começar nossa aula? O mercado de trabalho é um conceito utilizado para explicar a procura e oferta das atividades remuneradas oferecidas pelas pessoas no setor público e privado. Setor público é quem é funcionário público. Setor privado são os empregados de uma forma geral, tá? Mercado de trabalho também é uma expressão utilizada para se referir às formas de trabalho que possam existir, sendo remuneradas de alguma forma, seja trabalho manual ou intelectual. Como é que funciona isso? O trabalho manual é aquele que você faz com as mãos, com artesanato, né? É, pedreiro, carpinteiro, pintor, né? A grande maioria é um trabalho manual, né? É o trabalho padeiro, né? Balconista, tudo isso, tá? Ou intelectual. O intelectual é a produção de conteúdo intelectual. É o cara que pensa, é o cara que escreve, é o cara que programa, tá? As pessoas vendem a sua força de trabalho por um salário, que pode ser em dinheiro, moradia, bonificação ou outra forma de recompensa pelo trabalho exercido, tá? Normalmente, a grande maioria dos trabalhadores, né, trabalham para receber o quê? Um salário, ou seja, uma remuneração, ou seja, o pagamento do, da venda da sua força de trabalho em dinheiro, tá? Dentro do mercado de trabalho, existem diferentes relações, como a oferta e a demanda, que se caracteriza na parcela de trabalho oferecido, que o nome já diz oferta, ou a quantidade de vagas de emprego, que é a demanda, tá? Então, oferta é o que se oferece, demanda é aquilo que é procurado, tá? E a parcela de trabalhadores disponíveis para vender a sua força de trabalho, o que muitas vezes é maior. E aí é que surge o desemprego e o subemprego. Ah, tá. Como assim, Guto? Explica pra gente. Eu tenho 10 vagas de trabalho, né? Eu tenho 20 pessoas procurando emprego. Então, eu tenho as minhas 10 vagas vão ser cobertas por metade daquela galera que estava desempregada e as outras 10 vão continuar sem emprego, tá? Isso é o desemprego. O mercado de trabalho ele é dividido em três setores, tá? O setor primário, que é onde estão as relações de trabalho que lidam diretamente com a matéria-prima, né? Eu gosto de dizer que é o setor de extrativismo, tá? Porque aqui, agricultura, pecuária, extração mineral e vegetal. Então, o agricultor, o pecuarista, o boiadeiro, né? O avicultor, o cara que cria galinha, né? O cara que cria todo tipo de gado, né? Gado bovino, gado suíno, né? A extração mineral, que é o minerador, a extração de sal marinho, por exemplo, né? O garimpeiro e vegetal, que são os fazendeiros, são algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com a extração do palmito, com a extração do açaí, né? Tudo isso é do setor primário. O setor secundário é onde estão as relações de trabalho que lidam com a modificação da matéria-prima, construindo objetos utilizáveis como as indústrias e a construção civil. No setor secundário, a gente fala que é o setor de transformação. É o setor que transforma uma coisa em outra coisa, né? Então, por exemplo, o setor secundário, né, a indústria, ela transforma o tecido de algodão em roupa. Ela transforma o couro em sapato, né? Ela transforma
por exemplo, né, cimento, ferro e pedra e areia em uma casa, né? Esse é o setor secundário, setor de transformação. O setor terciário, que é onde estão as relações de trabalho interpessoais, ou seja, onde há correspondência entre as pessoas, que é a prestação de serviço. Por exemplo, é o comércio e serviços, tá? O comércio é venda direta, né? Eu vendo, você compra, eu vendo, né? E os serviços, que são aqui, bancos, hospitais e escolas. Ou seja, quando uma forma de trabalho lida com as pessoas diretamente e não com os objetos como principal foco, é um setor terciário. É nesse setor que se encontram principalmente a força de trabalho intelectual, tá? Que são os prestadores de serviço, tá? Mesmo com a divisão de trabalho em três setores, há uma inter-relação entre elas, ou seja, a matéria-prima que é extraída no setor primário é modificada e se transforma em um novo objeto no setor secundário. Por fim, ela é vendida, né, pelo setor terciário. Então, elas estão interligadas. Uma depende da outra, tá? Os trabalhadores são classificados como a população economicamente ativa, PEA, tá? E ela se distribui por esses setores trabalhistas e se classificam, né, a partir da economia do país, dependendo do maior ou menor número de trabalhadores. No mercado de trabalho, existem duas classificações básicas de trabalho, que é o trabalho formal, onde há registro na carteira de trabalho, né, onde também se contribui à previdência social, né, paga-se toda aquela série de impostos trabalhistas, tá? E o trabalho informal, onde não há registro, não há pagamento da contribuição previdenciária, né? E é esse que tem crescido muito ultimamente, né? Poxa, como é que a gente pode explicar isso, né? Vamos lá. No mercado de trabalho formal, você tem o que a gente chama de carteira assinada. Você tem todas as suas garantias trabalhistas. Ah, o trabalhador está lá trabalhando numa empreiteira, né? Ele tem a carteira assinada lá como ajudante de pedreiro, ele sofre um acidente e quebra a perna. Automaticamente é feita uma notificação de acidente de trabalho, ele é conduzido para o INSS, passa por uma perícia e então ele é afastado do trabalho, mas tem uma parcela da remuneração dele garantida mesmo sem estar trabalhando. Por quê? Porque ele é um trabalhador formal, ele era registrado pela empresa, ele tem todas as garantias trabalhistas. Mas aí, né, o seu Joaquim, né, paga um rapaz para consertar a laje dele, né? E aí o rapaz cai durante o serviço e quebra o braço, né? E ele não tem registro, né? Ele não contribui por nada, era apenas, como a gente fala, né, um bico, né? Esse cara vai ficar engessado sem trabalhar um tempo, sem ganhar nada por conta disso. Tá ok? E então tem a questão do desemprego. Desemprego é uma outra característica do mercado de trabalho. Quando a quantidade de vagas oferecidas é menor do que o número de pessoas para preenchê-las, há então o desemprego. Foi o que eu expliquei anteriormente. Se eu tenho 20 pessoas desempregadas e tenho 10 vagas de emprego, eu só vou atender a 50% dos meus desempregados. Tá? O contrato de trabalho ele é um documento que constitui uma relação de trabalho entre a empresa e o funcionário. Contratos de trabalho são os responsáveis por determinar os vínculos entre os contratados, os empregados, e contratantes, o empregador. Existem vários tipos de trabalho que nós vamos estudar agora, e eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? O primeiro é o contrato de trabalho por tempo determinado, né? Como é que funciona isso? Um exemplo desse aqui é o contrato de jogador de futebol, né? Eu faço um contrato, né? Ah, vou contratar o Neymar para o meu time. Eu faço com ele um contrato de 3 anos, né? Como dizem, né, no mundo do futebol, 3 temporadas, né? Eu assino um contrato por 3 anos. Significa que ele é meu empregado durante esses 3 anos.
E quando estiver perto de acabar esse contrato, eu posso ou não renovar, tá? Isso é um contrato de trabalho por tempo determinado, né? Ele tem início e tem um final. Ah, mas e depois se eu quiser continuar com ele? Eu faço um novo contrato, tá? Temos depois contrato de trabalho por tempo indeterminado. Esse é o mais comum, tá? Que é aquele, pô, Zezinho arrumou um emprego lá de auxiliar de escritório e ele está trabalhando lá como auxiliar de escritório e ele pode trabalhar lá durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e se aposentar na mesma empresa, porque o contrato de trabalho dele é indeterminado, né? Ele foi contratado e vai ficando, né? Não há uma limitação de tempo, né? Salvo por lei, né? A lei permite que só se trabalhe até os 75 anos, né? Mas ele vai ficar naquela empresa até quando ele quiser ou até quando o empregador não mais o quiser, tá? Esse é o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Contrato de trabalho, acabou, eu troquei tudo, né? Juntei tudo, foi essa, é o contrário aqui, né? Contrato de trabalho temporário. O contrato temporário é aquele que é muito comum, muitas vezes no comércio, né? Tem época de Natal, onde as lojas contratam o pessoal extra para ajudar nas vendas. A mesma coisa acontece na Páscoa, no Dia das Mães, tá? Você já tem um contrato temporário, você sabe que está sendo contratado temporariamente. Ele difere, né? Ele difere do tempo determinado e do eventual, né? Por alguns critérios, tá? O contrato de trabalho temporário, ele é legal, né? Mas ele tem um prazo muito curto, tá? Ele tem um prazo muito curto. Por tempo determinado, ele já tem uma prolongação maior, né? Ele já tem uma quantidade de tempo já bastante superior, tá? Tem o contrato de trabalho eventual, sazonal. Esse aqui, né, é aquele que você é pago para fazer só determinada coisa. Como assim? Por exemplo, eu tenho um terreno e eu quero construir uma casa, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar para minha casa ficar pronta. Então, eu não posso fazer um contrato de trabalho por tempo determinado. Também não posso fazer um contrato de trabalho temporário porque eu não sei qual vai ser exatamente a duração daquilo ali. Então, eu faço contrato de trabalho eventual. Tipo, enquanto a casa não estiver pronta, você está trabalhando para mim. Depois que ela estiver pronta, eu pago o que você falou para mim, o que a gente combinou e acaba o nosso contrato, tá? Nesse eventual sazonal, também se enquadra muitas vezes a questão da encomenda, né? Ah, eu tenho uma encomenda de um bolo, né? Vai ser para sempre? Não, aquele período ali você tem aquela encomenda, tá? Esse é o trabalho eventual sazonal. O trabalho autônomo é aquele cujo o empregador é você mesmo, né? Você é seu próprio patrão. Há uma diferença e tenhamos muito cuidado com o trabalho autônomo, tá? O trabalho autônomo ele é legalizado e ele recolhe os impostos legais para o INSS, tá? O cara que trabalha para si e não recolhe nada para o INSS, ele é um trabalhador informal. O trabalhador que recolhe, que paga, o que a gente paga a autonomia, ele é um trabalhador formal, tá? O trabalhador formal ele tem todas as garantias. O autônomo, por exemplo, Maria, né? Ela é cozinheira e trabalha numa pensão, né? O patrão dela não quer registrá-la, tal, mas ela faz um contrato com ele e ela paga a autonomia, ou ele paga a autonomia dela. Ela é autônoma. Se ela sofrer um acidente, ela tem todas as garantias de um trabalhador formal, tá? Então tenham isso em mente. Estágio, acho que todo mundo sabe o que é um estágio, né? Estágio é um período de trabalho onde você trabalha para aprender determinada profissão, tá? E tem o contrato de trabalho estatutário. Esse aqui
às vezes, é o desejo de muita gente. Estatutário, muitas vezes, é o funcionário público ou militar. Por quê? Ele não está inscrito na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Ou seja, o estatutário, né, o trabalhador estatutário, ele não tem carteira assinada, mas ele tem um estatuto que zela por ele. O estatutário, muitas vezes, ele tem estabilidade no emprego. Em contrapartida, ele não recebe uma série de benefícios que os outros trabalhadores formais ganham. Por exemplo, o trabalhador estatutário, ele não tem FGTS, o estatutário ele não tem seguro-desemprego, o estatutário ele não tem, por exemplo, né, regulamentar, né, a 50% das horas extras, né? Então, assim, ele tem uma série de benefícios, mas não tem a grande maioria dos demais benefícios que os outros trabalhadores têm. Ele tem a vantagem de ter estabilidade no emprego, ou seja, ele não é mandado embora de uma hora para outra. Ele pode ser mandado embora? Pode. Acontece? Acontece. Tá? Só que aí tem toda uma questão legal, né? Tem que abrir um processo administrativo, né? E não é assim do dia para a noite. O estatutário ele não chega um dia no trabalho e fala, ó, você foi dispensado, você não trabalha mais aqui, né? Isso que é estabilidade no emprego, tá? Então, como a gente pôde verificar, cada um dos tipos de contrato de trabalho tem suas vantagens e desvantagens. Cabe a cada trabalhador optar num cenário ideal, porque é claro que todo mundo gostaria de ter o trabalho dos seus sonhos. Esse seria o cenário ideal, né? Mas, assim, a gente viu que existem diversos tipos de contrato e num cenário ideal seria legal cada um optar por aquele que melhor lhe parecer. Tem muita gente que não quer ser funcionário público. Por quê? Por exemplo, o estatutário, o funcionário público, ele tem um teto de salário, né? Nenhum funcionário público estatutário pode receber, a título de salário, o vencimento maior que R$ 33.000. Eu acho que é isso. Tá? Eu acho que o valor é esse, R$ 33.000. Então, assim, vamos colocar que um indivíduo, ele é engenheiro, né? Ah, eu quero ser engenheiro da Petrobras. Beleza. Um engenheiro da Petrobras, estatutário, ele não vai poder ganhar, a título de salário, um vencimento maior do que R$ 33.000. Mas se ele saiu de lá e foi para uma outra empresa, foi para uma empresa privada, né? Onde ele é seletista, ele pode ganhar 55, R$ 60.000, tá? Então, são contratos diferentes, com opções diferentes, com visões diferentes e com critérios diferentes, tá? Então, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Tudo bem? Para a aula de hoje, eu preparei apenas isso, tá? É um tema bem simples, bastante tranquilo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre assuntos relacionados a isso ao longo do segundo bimestre, né? E eu tenho certeza que isso foi bastante tranquilo para vocês e que vocês entenderam sem nenhum tipo de preocupação, tá? Sem nenhum tipo de dificuldade. Mas, caso não tenha entendido, vai lá no Facebook, né, curte a página do professor Gelguto, entre em contato comigo, pergunta, que eu vou receber lá a notificaçãozinha no celular, vou ver que você está precisando de ajuda e já te respondo, tá? Ou você pode também fazer a pergunta lá pelo Google Classroom, né? Eu também vou estar online lá no horário das nossas aulas. A vantagem é que no Classroom eu estou sempre no horário das nossas aulas e muitas vezes vocês não estão. No celular eu estou praticamente o dia inteiro, então assim que eu ver que tem alguma notificação, eu chego lá, verifico, vejo qual é a dúvida e já respondo. Tá ok? Desejo a todos uma excelente semana, muita paz, muita saúde e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um abraço.